Essa nota dos críticos para Super Mario Bros. Não reflete em nada a qualidade do filme. Isso me lembrou muito, por exemplo, Angry Birds, que é uma animação que eu acho simplesmente incrível, uma das melhores animações infantis lançadas recentemente. Contextualizando, né, Super Mario Bros. Ele é um filme infantil, né? Existem animações infantis, animações infanto-juvenis e animações adultas, né, ou que chegam pelo menos próximo disso. O Mario está dentro de uma animação infantil. Ela tem muitos mais conteúdos que são ruins, né, que são extremamente infantilizados, o que não é o caso desse filme do Mario. E existem conteúdos como, por exemplo, esse Mario, como, por exemplo, Angry Birds, o Minions 2 também, que são produtos infantis, meu malvado favorito. São filmes que não desrespeitam o público e tem um pouco mais de maturidade, ou o público infanto-juvenil. Eles não desrespeitam e fazem uma animação com qualidade. Infelizmente, já faz um bom tempo que esses críticos eles estão começando a criticar demais a animação infantil, mas que ela tenha coisas ali dentro que são ótimas, que é o caso desse filme do Mario, é o caso de Angry Birds, para mim um dos melhores filmes, como eu já disse, e é o caso, por exemplo, do Pequeno Chefinho também, que é um filme infantil que também não desrespeita a maturidade das outras pessoas. O infanto juvenil já é uma coisa mais ou menos que a DreamWorks faz, sabe? Tipo, que ela fazia, principalmente como, por exemplo, Madagascar, Shrek, O Novo Gato de Botas, que não é totalmente infantilizado, mas também não é pro público adulto demais. Ela fica ali no meio termo. Antigamente, os meus críticos falavam muito mal do primeiro Madagascar, por exemplo, e o Shrek, eles têm uma nota muito, muito abaixo do normal, cara. A DreamWorks, ela era mestre em fazer isso, né? Tipo, você assiste algumas das animações dela e você percebe algumas piadas ali que você só vai entender quando você tiver um pouco mais adulto, tiver entrado dentro daquele contexto, né? Madagascar mesmo é um filme que é cheio desse tipo de piada. Então a DreamWorks, ela é mestre em fazer isso. Existem essas animações mais adultas, que, por exemplo, é o caso, nem sempre essas animações adultas, elas precisam ser literalmente adultas, sabe? Eu lembro de casos, por exemplo, de filmes da própria Disney, da própria Pixar, né? Que é o caso de Divertidamente, dos Incríveis, e recentemente Soul, né? Soul é uma animação que, assim, que ela pula muito mais pro público adulto do que pro público infanto-juvenil. Tem uma pegada nesses dois, mas ela é muito mais adulta. Ela fala de temas muito mais sérios e profundos do que as outras animações que eu falei. Mas existem animações também adultas excelentes. Festa das Salsichas, do Seth Rogen, muito divertido e tudo mais. Existem outros. Existe um outro também que eu não tô lembrando agora o nome dele, cara. Mas aparecia aqui, eu não sei o que, Max, cara, que também é um filme adulto, assim, excelente. Anomalia. Tem um filme brasileiro adulto que é sensacional. Precisa até rever esse filme, porque ele é simplesmente incrível, que se chama Uma História de Amor e Fúria. Também é um filme adulto, um filme sensacional. Então, existem esses três tipos de animações, e o filme do Mario está dentro da animação mais infantil, porém sem desrespeitar a maturidade dos demais públicos. Então você encontra coisas ali, você encontra uma trilha sonora incrível, cara. A trilha sonora de Super Mario Bros. É sensacional, brinca ali com rock, com as músicas mais setentistas e tudo mais. Uma coisa linda, linda. Lembra muito mesmo o jeito que fizeram lá no Angry Birds, cara. Lembra demais. É sensacional. As trilhas sonoras desse filme estão incríveis. É uma animação com um roteiro simples e tudo mais. Tem aquela jornada clássica dos filmes que a Illumination tem. É um filme que vai naquele direcionamento de todo filme de herói, sabe? O arco do herói e tudo mais. Porque Super Mario Bros. Ele é um filme de herói. Sim, nós falamos de saturação de herói, mas, cara, existem inúmeros filmes, desde a época dos filmes de princesas da Disney, que tem essa ideia de herói, né? E o Mario sempre foi isso, até nos jogos e tudo mais, que ele tinha essa ideia de ser o salvador da princesa, de ganhando poderes e cada vez ficando melhor. As pessoas às vezes não querem aceitar isso, mas existem vários filmes de super-herói que não são Marvel e DC. E o Super Mario Bros. É exatamente isso aqui no filme, na estrutura do filme, como eles contam essa história, mas fica ainda melhor, porque, por exemplo, né, quando chega ali no midpoint, né, que é quando as coisas erradas começam a acontecer e tudo mais, e apesar de ele estar indo numa estrutura comum de roteiro, ele tenta burlar um pouco isso, e isso funciona muito bem, porque as coisas começam a dar errado de formas bem diferentes, então eles vão por caminhos completamente diferentes aí, e não é naquele clichê básico desses filmes que tem a estrutura de herói, que conta a narrativa clássica dos filmes de super-herói, e dos filmes de herói, né. E aqui no Super Mario, então, eles meio que subvertem um pouquinho isso, mas sem deixar de fazer parte daquela estrutura. Quando chega realmente no final, as coisas que eles desenvolveram ao longo do filme não fica para trás, sabe? Tipo, elas vão fazendo um sentido no final e tem um final, assim, um encerramento muito bacana, muito
inteligente, que brinca um pouco ali com Caça-Fantasmas, sabe? Ele lembra muito mesmo o filme do Caça-Fantasmas, principalmente no início, né, no primeiro ato e nesse ato final, que lembra muito o jeito de contar a história dos filmes do Caça-Fantasmas. Faz essa brincadeira, ele referencia inúmeras coisas, né? E a melhor parte é as referências que existem dentro do universo do Super Mario. Parece que você tava jogando o jogo do Super Mario. O Super Mario eu sempre joguei muito, eu amava Super Mario, Mario 64, joguei minha vida inteira. Mario Kart jogava muito quando eu era criança, né? É até engraçado pensar sobre isso, porque era muito diferente o jeito que o nerd, né, que eu cresci sendo nerd, do nerd que jogou Mario Kart mais raiz e tudo mais. Mas enfim, isso fica pra um outro vídeo, que eu quero fazer aqui sobre o que foi ser nerd pra mim, né, e tudo mais. Então já se inscreva aí nesse canal, cara, pra você não ficar sem esse vídeo quando eu lançar. E curta também esse vídeo, né? Eu acho que se você gostou do conteúdo até aqui, dá uma curtida também, não custa nada, né? Então esse filme, ele referencia não só tudo aquilo que tá na nossa cultura, né? Principalmente na nossa cultura de sétima arte e tudo mais. Ele pega tudo aquilo e referencia, mas ele faz isso dentro de várias referências ao próprio universo do Mario. Então, como eu disse, parece que você tava jogando e agora você tá acompanhando como é que era aquele universo ali quando o Mario sai de dentro de algum jogo dele, sabe? Como é que funciona aquele mundo ali. É sensacional. Então, se você não conhece o mundo do Mario, aqui é a primeira apresentação pro próprio Mario, pro próprio Luigi e tudo mais. Então você começa a compreender, começa a entender esse mundo, ao mesmo tempo que acompanha a jornada do Mario e da Peach, que é outra personagem que está simplesmente incrível. Eu adorei a ideia deles de tirar a Peach como sendo a que precisa ser salva, para poder usar ela aqui como esse gancho, né, pra animação funcionar tanto pro público feminino quanto pro público masculino. Então funciona muito bem, cara. Eu vi inúmeras cenas aqui que eu falava, esse filme aqui funcionaria perfeitamente pra me mostrar pra minha irmã, sabe? Tipo, porque é um filme que ele é tanto feminino quanto masculino. No seu molde original, deixa ele tão vívido e tão bonito quanto é o visual desse filme, que é simplesmente perfeito, é incrível, lindo, é tudo cheio de brilho, tudo cheio de cores e sabe utilizar bem o uso de cores para fazer cenas um pouco mais pesadas e tudo mais. Tem piadas excelentes, piadas tipo a DreamWorks, sabe? E é sensacional. A Peach aqui, ela entrega demais, ela é tipo uma super heroína incrível e eles exaltam essa questão de ela ser uma princesa, sabe? Tipo, ver o tanto que isso modificou, né? Que mudou ao longo dos anos do significado de princesa, né? Antigamente tinha aquele significado de que precisa ser salvo e tudo mais, e muitas meninas já não gostavam de ser chamadas de princesa porque era a princesinha e tudo mais, e agora nós temos talvez uma mudança, né, nessa ideia de ser princesa, o que é ser princesa. Eu acho que Mario, ele entrega esse filme incrível, maravilhoso, e vale muito a pena pagar o seu ingresso para assistir esse filme, porque tá excelente. É realmente uma das melhores animações infantis que eu vi recentemente. E o final, ele deixa ali uma abertura muito interessante para sua sequência, né? Estou bastante interessado para ver como eles vão explorar essa ideia que eles colocaram ali no final. E recentemente também eu lancei uma crítica a Dungeons and Dragons, né? Esse filme aqui que me surpreendeu bastante. É só você clicar aqui e vai entender por que eu fiquei tão surpreso com esse filme do Dungeons and Dragons. Vou falando de animação, também tem essa reação aqui ao trailer de Homem-Aranha no Aranhaverso 2, que eu acho que pode ser a melhor animação do ano. E agora eu peço desculpa pelo pequeno spoiler que eu vou colocar aqui no final. Tudo acabou e só